Chegamos no álbum em que o Bruce Dickinson se torna um excelente vocalista, definitivamente. Estou falando de Shock Tactics, da banda Samson. E antes que você coloque aí nos comentários que você discorda, porque o Bruce Dickinson já cantava muito aqui no segundo, no Head On, esta opinião não é minha e eu vou falar quem fez este comentário no decorrer do vídeo, beleza? Então, se vocês estão interessados, sejam muito bem-vindos. Vocês estão falando com o Cello Emerson aqui no canal Metal Musicast. Eu continuo a série de vídeos em que eu trago resenhas de álbuns da banda Samson que já contam com o Bruce Dickinson na série Bruce Dickinson antes do Iron Maiden, beleza? Então vamos falar do meu preferido, Shock Tactics. Porque eu digo que é o meu preferido? Vocês sabem, e eu falei no vídeo anterior, que o Samson entrou numa treta com os empresários e eles conseguiram uma liminar na justiça impedindo que a banda promovesse o álbum anterior. Naquele tempo em que eles ficaram parados, eles fizeram algo de bom. Foram compuseram o repertório que aparece aqui no terceiro álbum. E buscaram um produtor, Tony Platt. A banda tinha produzido o segundo álbum, o Head On, e no final, para dar uma levantada no som, os empresários e a gravadora trouxeram o Tony Platt. Ele era também engenheiro de som do John Mutland, se vocês lembrarem, aí é o cara que produziu Back in Black e depois foi produzir o Def Leppard já no segundo álbum, no High and Dry, e ele vai levar o Def Leppard para o topo do cenário hard rock, principalmente lá dos Estados Unidos. Ele já aparece aqui no segundo, High and Dry. Bom disco aqui para a gente falar numa outra ocasião. E o seu engenheiro de som trabalha no final da produção deste, já estava gravado, tal, os caras levaram o Tony Platt para dar uma levantada no som, no final da mixagem e tal, mas aqui ele já começa como produtor. Tony Platt fazia parte de uma empresa chamada Zomba Music, que era uma editora, mas essa editora mantinha alguns produtores sob o seu contrato, porque assim eles controlavam as produções. Dentre eles, o Tony Platt, o John Mutland e outro que vocês conhecem muito bem, se vocês são fãs do Iron Maiden, o Martin Birch. Vejam que na época de gravação do Shock Tactics, o Iron Maiden já estava lá produzindo o Killers com o Martin Birch, as bandas andando lado a lado. E eu gosto mais do terceiro álbum do Samson, embora eu goste do Head On, mas prefiro esse porque aqui acho que a banda está mais coesa, sabe trabalhar melhor as suas influências. Aqui as influências estão muito escancaradas, muito diversificadas e acabam ficando muito aparentes, o que dá um leque muito aberto de sonoridades. Aqui eles conseguiram fechar isso, trazer tudo para uma banda mais coesa. Outra curiosidade em relação aos caminhos do Samson e do Iron Maiden é que Tony Platt já tinha trabalhado com a banda do Steve Harris na produção daquele single do Woman in Uniform, que é um cover da banda Skyhooks, banda australiana. E o Steve Harris detestou a produção do cara e falou um monte para ele, pois ele, para correr, achou que a produção dele era muito comercial, que ele não tinha entendido a sonoridade e a proposta. E o Steve Harris não curtiu, demitiu o cara, pois ele, para correr, foi atrás do Martin Birch. Na verdade, ele queria de cara o Martin Birch, mas este estava trabalhando com Whitesnake. Enquanto o Martin Birch não estava disponível, eles testaram o Tony Platt para o single Women in Uniform e o Steve Harris detestou. E o cara depois foi ali trabalhar na produção do Shock Tactics. Há quem diga, e ele mesmo diz, que foi ele quem sugeriu para o Iron Maiden a contratação de um vocalista com alcance mais alto do que aquele do Paul Di'Anno. Ele já trabalhava com o Samson, já conhecia a voz do Bruce Dickinson, e ele disse que ele chegou lá naquela ocasião em que ele trabalhou no single Woman in Uniform e falou para o Steve Harris para ele buscar alguém que pudesse cantar mais alto, né, em tons mais altos. Ele tinha trabalhado com AC/DC, ele tinha trabalhado com outras bandas de vocalistas nessa pegada, e talvez foi ele que plantou ali na cabeça do Steve Harris, né, segundo ele diz. Bom, o batera do Samson, Thunderstick, diz que Tony Platt foi muito rigoroso na produção, fez uma pré-produção, trabalhou muito nas músicas. Thunderstick diz que ele tem as gravações das músicas originais, como compostas pelos caras do Samson, e elas estão muito diferentes daquelas que vieram a se tornar as definitivas do álbum, porque isso foi a mão do produtor. E, na minha opinião, o produtor conseguiu um resultado
muito bom aqui, a produção é boa. Claro que eu tô com essa edição nacional da Hellion Records, que já é remasterizada. Eu não tenho o vinil original para saber como a sonoridade era lá na época do seu lançamento. Só mostrando aqui para vocês o pôster que vem junto com essa edição da Hellion, vem slipcase também. Outra decisão empresarial aqui foi a escolha da faixa Riding with the Angels, é um cover. Eles tiveram um certo debate se aceitariam, os músicos estavam em dúvida, aceitar começar um disco tão importante com um cover, que é uma música do Russ Ballard, que é até parecida com essa que aparece aqui no disco do Samson, mas claro, lá é mais um pop rock, aqui ficou um hardão. A música que projeta a voz do Bruce Dickinson, e eu usei a frase do Tony Platt no começo do vídeo, isso mesmo, aquela opinião foi do produtor. Ele disse que até então o Bruce Dickinson só sabia gritar, e depois da gravação do Samson Shock Tactics que ele começou a cantar e se tornou um vocalista excelente. O próprio Bruce Dickinson diz na autobiografia dele que foi muito difícil, que ele teve uma certa dificuldade porque o Tony Platt chegou, mandou afinar tudo em tons mais altos e ele fazia o falsete, mas o falsete não tinha o mesmo efeito que tinha antes, porque ele já começava tudo em tons altos. Ele falou que ficava com muita dor de cabeça, que quando foi fazer um show ou outro cantando daquele jeito, perdeu a voz, ficou com uma voz rouca. Então ele, conversando ali com uma ex-namorada dele, que tinha esse conhecimento da fonoaudiologia, não lembro se ela era uma dentista, ela mostrou para ele algumas técnicas ali e tal, e ele começou a aplicar e foi para um outro patamar. Então quem disse a frase que eu usei aqui no começo do vídeo foi o Tony Platt. E o Bruce Dickinson parece concordar em partes nesse comentário que a gente conhece ali da autobiografia dele. Foi um desafio e ele passou realmente para outro patamar. A gente percebe aqui que já na Riding with the Angels, o Bruce Dickinson está mandando muito bem. Eu gosto muito da segunda música, Earth Mother, também é um metal ali, é um hardão, é um heavy rock, né? Nos anos 70 tinha muito essa discussão do rótulo. O heavy metal como estilo, como rótulo, se popularizou só depois, no começo dos anos 80, no fim dos 70, quando surge a banda Samson, ainda tinha essa discussão, ainda se usava muito a expressão heavy rock. Isso se aplicava também ao Saxon. E o próprio Thunderstick diz que o Samson era uma banda de hard rock. Bom, rótulos à parte, o fato que é uma música mais pesada, um riff muito bom aqui na Earth Mother, e o Bruce Dickinson mais uma vez mandando muito bem, oscilando seu tom ali entre tons mais baixos, tons mais altos, ele consegue trabalhar muito bem na sua voz. Nice Girl já é um hardão puro mesmo, tem um lance meio Deep Purple, é uma música de exaltação, de prostituição, alguma coisa que os caras deviam gostar muito na época. Bloodlust é uma música mais na pegada do blues rock, que remete aos discos anteriores, mas também é muito boa. Eu não sei se vocês percebem ali no meio, tem uma levada reggae no meio. O reggae não era tão incomum lá em Londres no fim dos 70, no começo dos 80. Esse disco aqui já é começo dos 80, tá bom? Ele sai em 1981. Não era tão incomum. Eu percebo, deem uma ouvida aí depois em Bloodlust, vejam se não tem na batera ali uma levada de reggae no meio da música, num trecho muito pequeno. Na faixa seguinte, Go to Hell, o Bruce Dickinson volta a fazer aquelas teatralizações, impostações de voz teatrais, quase que de um musical, alternando com aquele hardão britânico que me remete muito ao Uriah Heep, uma música que eu curto. Mas eu curto ainda mais a sexta faixa, Bright Lights. Sonzeira, aqui o Paul Samson talvez perde o medo de ficar um pouco mais metal, o cara tinha esse conflito, ficou amargurado muito tempo na vida por causa dos resultados da sua banda, que ele era um músico muito bom, ele era muito respeitado, mas ele queria muito ir pro blues rock, e a galera ali da New Wave of Heavy Metal estava querendo um som mais rápido, mais numa pegada mais metal. E aqui na Bright Lights é essa música que coloca o Samson nesse cenário metal. Excelente disco. Depois vem Once Bitten, música também muito conhecida da banda. Bruce Dickinson mais uma vez usando suas vocalizações teatrais. Grime Crime é uma história na letra que Bruce Dickinson conta que um dia estava lá de bobeira, não sei aonde, e estava tudo escuro, acho que ele tinha tomado algumas coisas e viu uma moça que ele achou muito bonita, que era uma prostituta, e ele topou ir com ela pro quarto. Quando chegou lá não era aquela beleza toda, mas ele cumpriu lá o compromisso
que ele tinha, do mesmo jeito, porque a moça ameaçou chamar a polícia se ele não fizesse isso. Não sei se é uma história verdadeira, mas é a história que se conta a respeito desta letra aqui, Grime Crime, que também vai um hardão aí, um jeitão bem rock and roll do Samson. E termina com Communion, que é uma música muito bonita. Bruce Dickinson se superando muito aqui no vocal, sensacional. O disco termina com essa letra que traz uma ideia de final mesmo. Parece um pouco profética, porque num baita disco que o Samson conseguiu gravar, pouco depois o Bruce Dickinson sairia. Afinal, vocês se lembram, no Redon eu disse para vocês que os empresários do Samson peitaram a EMI. A EMI queria gravar 2 singles e eles queriam um álbum completo e a EMI não concordou. Então eles foram para a Jam Records e esta gravadora estava quase falindo aqui depois do lançamento do melhor disco da banda. Então os caras não tiveram grana para fazer boas turnês. Aliás, eles também não tinham mais empresariamento, porque eles foram para aquela treta no judiciário, cumpriram o compromisso aqui com os seus empresários e queriam ir para outro escritório e para sair deste contrato, eles aceitaram ceder os direitos sobre os 3 álbuns da banda Samson. Então foi um acordo em que os empresários deixaram o Samson ir embora, não obrigaram mais nada, não tinham mais nenhuma obrigação com eles, mas os empresários retiveram os direitos sobre os álbuns. O Samson saiu com uma mão na frente e outra atrás. Teve sua liberdade, mas não tinha nenhum direito mais sobre sua própria obra. Saiu de um jeito melancólico. E não tinham empresários, estavam ali batalhando outros empresários, mas não tinham uma estrutura financeira boa. O Bruce Dickinson e o Paul Samson ligavam para os locais de show e marcavam os shows. A tour foi meio bagunçada, os caras faziam a tour do zigue-zague, como eles dizem, né? Subiam para tocar no norte do país, voltavam para o sul, iam para o leste, não tinha uma organização. E isso acabou aborrecendo muito os caras, muito ainda mais, porque havia esse paradoxo, uma baita banda respeitada, imprensa falando bem. Esse disco aqui teve nota 4 de um total de 5, na Sounds, que era a principal revista ali da New Wave of British Heavy Metal, de música, que falava do movimento, tinha o Geoff Barton, que foi o cara que escreveu sobre isso, e ele deu 4 num total de 5, 4 estrelas num total de 5. O Malcolm Daum, que é um cara também que falou muito sobre esse movimento na época, deu nota 5 de um total de 5. A imprensa falava bem, os shows eram respeitados, quem assistiu aí na internet que tem do Samson nessa época, baita sonzeira, tinha fogos de artifício, tinha a jaula, né, a grade ali do Thunderstick, tinha ele fantasiado, tinha o Bruce Dickinson já amadurecendo muito como um frontman e também como um excelente vocalista, já estava bem amadurecido. E no entanto, a banda passando esse perrengue, sem grana, sem conseguir fazer uma turnê bem organizada, e eles ficaram muito contrariados com isso. E é neste estado de coisas que começa a haver aquele namoro do Steve Harris, né, para levar o Bruce Dickinson para o Iron Maiden. O Paul Di'Anno lá já estava dando algum trabalho para os caras já projetavam também algum vocalista com alcance maior para poder tocar ali no mercado americano, conseguir sucesso. Os produtores diziam, o mercado americano preza mais por vocalistas com alcance maior. Tinha tudo isso rolando ali nos bastidores e uma banda excelente, uma das com maior potencial ali na New Wave of British Heavy Metal, não consegue atingir o topo, não consegue fazer boas turnês, não consegue ter um bom empresariamento, uma boa estrutura de marketing e ainda mais, uma das principais bandas, na minha opinião, a principal, que era o Iron Maiden, vai lá e convida o Bruce Dickinson para fazer parte da banda, para substituir o Paul Di'Anno. Por isso que desde o primeiro vídeo eu falo que o Samson tinha um excelente potencial, uma banda muito boa, mas foi zicada, né? Sempre que dava um passo para frente, tomava uma porrada. E aqui aconteceu mais uma vez isso. Durante a turnê os caras se desentenderam, o Thunderstick saiu da banda, o pessoal começou a encher a paciência dele com toda a teatralização. Essa é a versão que a gente conhece. Eu vou ter a oportunidade de falar com ele amanhã, quarta-feira, dia 26 de fevereiro, eu vou entrevistar aqui à tarde, numa live, Thunderstick, na verdade o nome dele é o Barry Graham Perkins, e eu vou trocar ideia com ele
e eu vou perguntar tudo isso para ele, se é verdade, se não é, o que está na imprensa, está nas entrevistas antigas que eu usei para fazer esse vídeo, nos livros. Vai ser uma ótima oportunidade de saber a verdade do que aconteceu ali no Samson. No Iron Maiden, o Thunderstick foi batera do Iron Maiden em 1977, e também sobre essa questão do empresariamento, da arte, tudo mais que a gente pode perguntar para ele. Então fiquem ligados aí. E, na minha opinião, o melhor, o Thunderstick diz que o segundo é o melhor, porque ele acha que teve mais liberdade. Realmente aqui a história é que o produtor foi mais rigoroso, manteve os caras dentro de alguns padrões. Na versão nacional tem 3 bônus, Little Big Man, e mais 2 aqui, a Pyramid, To the Stars e Losing My Grip, ok? Então, tá aqui, acho que falei tudo que eu deveria falar, que eu gostaria de falar sobre o Samson. Valeu! Forte abraço a todos vocês, nos vemos amanhã na live com o Mr. Barry Graham Perkins, ou se você preferir, Thunderstick. Valeu!